Bendito seja Deus pelo santuário celestial. É exatamente o lugar onde Jesus exerce o seu ministério. Cristo não podia exercer o seu ministério no santuário da terra, porque no santuário da terra, para exercer o sacerdócio ali, tinha que ser da linhagem de Arão, da tribo de Levi, da linhagem de Arão. E Jesus não era da linhagem de Arão, Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da linhagem de Davi e era da tribo de Judá. Portanto, ele não podia oficiar e ser sacerdote no santuário da terra. Mas no santuário celestial, Jesus Cristo é sacerdote, é sumo sacerdote. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Por isso Jesus inaugurou o santuário do céu. Quando ele subiu para o céu, no mesmo dia que ele ressuscitou, no dia 16, ele subiu ao céu, no dia das primícias, e apresentou as primícias diante do Pai. Mas aí ele voltou para a terra. Vocês sabem que ele voltou e ficou 40 dias na terra, andando entre os discípulos. Aparecia e desaparecia. Depois de 40 dias, ele subiu definitivamente para o céu. Passados 10 dias, chegou o dia do Pentecostes, que era outra festa do santuário terrestre, mas agora era a festa do santuário celestial, Pentecostes do santuário celestial. Foi 50 dias após a ressurreição de Jesus. Foi quando ele foi entronizado no céu, no santuário do céu. Ele ungiu o lugar santo e o lugar santíssimo do santuário celestial. Foi entronizado no santuário do céu para iniciar o seu ministério a seu favor, a meu favor. O ministério de Cristo iniciou então no dia do Pentecostes, lá no santuário celestial, e ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Foi a chuva temporando o Espírito Santo sobre os discípulos, conforme diz lá em Atos capítulo 2. Portanto, queridos, o ministério de Jesus Cristo não era no santuário da terra, mas no verdadeiro santuário, que é o do céu. O da terra foi construído por mãos humanas, mas o do céu foi construído por Deus. Isso está aqui em Hebreus. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Hebreus, onde fala Paulo. Paulo fala aqui em Hebreus que o santuário do céu foi construído por Deus. Não foi feito por mãos humanas. E Satanás não queria que o povo entendesse essa doutrina do santuário celestial. Por isso, no tempo de Guilherme Miller, eles acreditavam que o santuário era o planeta Terra, que seria purificado com o fogo na segunda vinda de Jesus, porque eles não entendiam a doutrina do santuário celestial. Mas hoje você entende, meu querido irmão. É o centro da obra de Jesus no céu. Qual é o centro da obra de Jesus no céu? O santuário celestial. É ali que ele ministrou por mais de 1800 anos como sacerdote intercessor nosso no lugar santo. Mas ia chegar um momento em que ele ia iniciar o juízo no santuário celestial. Essa é a purificação do santuário celestial. Assim como no santuário terrestre existia o serviço diário, que era feito diariamente, de intercessão, mas no santuário terrestre também tinha o serviço anual, que era uma vez por ano, o dia 10 do 7º mês. Era um único dia que o sumo sacerdote, não o sacerdote, mas o sumo sacerdote, entrava no lugar santíssimo. E ele fazia então a purificação do santuário nesse dia 10 do 7º mês. Esse serviço anual também existe no santuário do céu. Por mais de 1800 anos, desde que Jesus inaugurou o santuário celestial, ele trabalhou no lugar santo como nosso intercessor. Mas a profecia de Daniel 8,14 menciona até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, ou seja, no final dos 2.300 anos. No final dos 2.300 dias proféticos, que acabaram em 1844. Matematicamente, acabaram em 1844. Jesus começaria o juízo celestial, no santíssimo do santuário celestial. Não deixa de interceder, mas ele assume uma nova função, que é de juiz, de julgar todos aqueles mortos desde Adão e Eva. Todos os mortos desde Adão e Eva estariam sendo julgados. E depois do julgamento dos mortos, viria o julgamento dos vivos. Isso é feito no lugar santíssimo do santuário celestial, representado pelo serviço anual lá do santuário terrestre. Portanto, queridos, aqui você pode ver em Hebreus capítulo 8, o santuário verdadeiro que existe no céu. Muitos não prestam atenção nisso aqui, mas existe um santuário no céu. Existe o Santíssimo no santuário do céu.
Assim como o santuário da terra tinha, lá no Santíssimo, tinha o quê? A Arca do Concerto. A Arca do Concerto que tinha os 10 mandamentos dentro. Muitos dizem, eu não guardo os mandamentos de Deus porque o templo já foi destruído, o santuário da terra foi destruído, não ficou pedra sobre pedra e a lei foi abolida. Queridos, o santuário da terra foi destruído, mas foi inaugurado o santuário do céu. E o que tinha no santuário da terra tem no santuário celestial. A Arca do Concerto que tinha no santuário da terra, no Santíssimo, tem também no Santíssimo do santuário celestial. A lei de Deus é tão eterna quanto o próprio Deus. Queridos, por isso Satanás não quer que as pessoas entendam o santuário celestial, porque assim ele pode enganar as pessoas para não obedecerem os mandamentos de Deus. Mas o juízo celestial tem como base a norma de justiça, que é a santa lei de Deus. A lei de Deus é um reflexo do caráter de Deus. Assim como Deus é eterno, a sua lei é eterna. Não existe governo de Deus sem lei. Você já ouviu falar de algum governo sem lei? Nem na terra existem governos sem lei. Assim também o governo celestial, ele tem uma lei. Não é qualquer lei, é a lei de Deus. Romanos capítulo 7, verso 12, Paulo diz, porque a lei de Deus é santa, justa e boa. Por que a lei de Deus é santa, justa e boa? Porque Deus é santo, justo e bom. E a lei de Deus é um reflexo do caráter de Deus. Por isso ela é santa, justa e boa. A lei de Deus é eterna, sabe por quê? Porque Deus é eterno. Enquanto Deus existir, e ele vai existir sempre, existirá a sua lei. No santuário celestial, que está dentro da Nova Jerusalém. Assim como o santuário da terra estava dentro da velha Jerusalém. Lembram-se vocês? O santuário da terra estava dentro da velha Jerusalém. O santuário celestial está dentro da Nova Jerusalém. Aleluia! Tudo se corresponde. Aleluia! Aqui em Hebreus capítulo 8 diz: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote que está sentado nos céus. Veja, o santuário do céu, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Estão vendo aí? O verdadeiro tabernáculo não era o da terra. O da terra era temporário, passageiro, acabou. Mas foi inaugurado o santuário que é eterno. É o verdadeiro, é o original, construído por Deus. Onde quem ministra ali não é Arão, nem os levitas, mas é Jesus Cristo, o sacerdote eleito por Deus o Pai. Pela ordem, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo foi feito sacerdote do santuário celestial. Vamos ler então Hebreus 8, verso 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Está vendo? Santuário do céu. É este santuário do céu que deveria ser purificado de 1844 para frente, no final dos 2.300 anos. É uma obra de juízo, de julgamento. Quando Jesus Cristo voltar com poder e glória, ele virá para buscar aqueles que foram julgados e seus nomes foram conservados no livro da vida do Cordeiro. Quando Jesus Cristo vier, diz lá em Mateus capítulo 25, não é? Verso 31 e 32, que ele vai separar os bodes das ovelhas, e aos que estiverem à sua direita dirá: vindes benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqueles que estiverem à esquerda, ele dirá: malditos. Malditos. Por quê? Porque quando Jesus Cristo vier em glória e majestade, ele já vem sabendo quem foi julgado e salvo e quem foi julgado e está perdido. Que nomes foram conservados no livro da vida, que nomes foram riscados do livro da vida. Por isso o juízo acontece antes da segunda vinda de Jesus em poder e glória. Nós estamos vivendo no dia do juízo, nós estamos vivendo no tempo do juízo. E quando começou? No final dos 2.300 anos. E que ano foi isso? 1844. Por isso é importante esta profecia, queridos.